Acho que deu algum... Opa. Geralmente eu faço atrapalhada com som e essas coisas. Bom dia. Espero que vocês tenham dormido bem. Ontem, no momento de perguntas e respostas, eu indiquei esse livro, Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã. Se você quer ler um livro sobre interpretação bíblica, um único livro, eu recomendaria esse. Graham Goldsworth hoje é um senhor, é um ancião, ele é um teólogo residente na Austrália. A Fiel tentou trazê-lo há uns 2 anos atrás para falar no CFL. Ele está aposentado, não tem mais condições de viajar longo percurso, mas esse livro aqui é sensacional. Ontem fizeram uma pergunta sobre a questão de Cristo como chave hermenêutica, Augusto respondeu muito bem essa questão, mas se você quer um livro que ajude você a relacionar, sobretudo, o Antigo Testamento com Cristo e o Evangelho, eu recomendo esse livro. Basicamente, o que ele vai mostrar é como você pode, a partir do Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria, livros proféticos, não só encontrar Cristo ali, mas relacionar cada uma daquelas passagens com Cristo e extrair o Evangelho, a boa nova de Deus em Cristo, vindo a nós, pecadores, em cada uma dessas partes do Antigo Testamento. Então, Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã, uma leitura um pouco mais técnica, vai exigir um pouco mais de você, mas eu te garanto, vai ajudar você imensamente a interpretar corretamente o Antigo Testamento, relacionando com o Novo Testamento, lembrando que toda a Bíblia, então, é promessa e, finalmente, cumprimento. Para mim é um privilégio recomendar esse livro, lançamento da Fiel, do R.C. Sproul, somos todos teólogos. Na verdade, o subtítulo é Introdução à Teologia Sistemática, mas esse livro, de fato, é uma teologia sistemática. Teologia é o estudo de Deus, o estudo das coisas relacionadas com Deus. Teologia sistemática é aquele esforço que alguns eruditos têm em tentar colocar todo o ensino da Bíblia de forma harmoniosa em alguns temas-chave: Escritura, Deus, humanidade, pecado, Cristo, salvação, Espírito Santo, vida cristã, igreja, últimas coisas, o que a gente chama de escatologia. É o que R.C. Sproul faz aqui. Ele oferece um resumo aí do que é mais essencial a respeito da doutrina cristã. E um ponto que eu gosto muito de Sproul é que ele escreve de forma muito fácil, muito bem preparado, mas ele escreve para que pessoas comuns leiam e recebam bom proveito daquele material. Então, se você quer uma teologia sistemática, uma introdução à teologia sistemática, um primeiro manual que ofereça a você um resumo daqueles temas mais centrais para a fé cristã, eu recomendo R.C. Sproul. Um ponto que eu tenho me espantado, e eu tenho recebido bastante mensagem no meu perfil de Facebook, é como as universidades, especialmente as faculdades ligadas às humanas, se tornaram verdadeiros centros de doutrinação de esquerda, naturalismo, ateísmo, evolucionismo, etc. e tal. Ok, eu queria fazer um pedido aqui. Entupam a caixa postal da Editora Fiel, pedindo para eles lançarem ou relançarem em língua portuguesa um livrinho do Sproul chamado Razão para Crer. Podem escrever para a Fiel, ninguém vai ficar bravo com vocês, façam listas. Se quiserem fazer um piquete na frente da Editora Fiel, queremos o livro, fique à vontade. Eu me formei num seminário teológico em que grande parte dos professores eram hostis à fé cristã, hostis do que a gente está celebrando aqui nessa manhã. Especialmente professores da área de Antigo Testamento, filosofia da religião, metodologia teológica. Eles abraçaram o que a gente chama de teologia liberal, aquela teologia conectada com centros acadêmicos na França, na Alemanha, século XIX, século XX. Basicamente uma teologia de negação de princípios vitais da fé cristã. Alguns dos meus professores não só não criam que a Escritura não era a palavra de Deus, mas alguns deles debochavam abertamente da morte vicária de Cristo na cruz, da possibilidade da ressurreição corporal de Jesus. E mais ou menos em 1993 eu li esse livro do Sproul, e ele foi extremamente vital para mim. Então eu tenho insistido com o editor-chefe da Editora Fiel que relança esse livro em português. Então vocês, principalmente que estão na academia, podem fazer lista, mandar para a Editora Fiel, ninguém vai ficar irritado. Queremos Razão para Crer, publiquem Razão para Crer. É um livro muito importante. Um sonho que eu tenho é esse livro voltar em língua portuguesa e eu poder estudar na igreja que eu estou pastoreando hoje com aqueles jovens que estão indo para a universidade ou já estão na universidade. Cheios de dicas legais para você não só defender a sua fé, mas fazer aquelas perguntas sérias que literalmente tiram
a estrutura dos seus professores ateus, incrédulos, muitas vezes avessos e que desprezam abertamente a fé cristã. Então escrevam lá para a Editora Fiel, recomendando, pedindo, por favor, que esse livro volte ao catálogo e seja relançado para nosso benefício aqui no Brasil. Ontem, meu amigo Augusto Nicodemos pregou um livro inteiro e hoje vou pregar um versículo apenas. Eu queria meditar com vocês em Gálatas capítulo 3, verso 24. Apenas esse verso, mas é um verso muito rico e muito importante para o que a gente intenta meditar nessa manhã aqui. Ontem eu trabalhei basicamente Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Romanos, de certa forma, é um dos livros mais importantes da Bíblia. Um estudioso da interpretação cristã sugeriu que toda a história da igreja pode ser resumida no impacto do livro de Romanos na própria igreja cristã. Em Agostinho, em Lutero, Calvino, John Wesley, Karl Barth, tantos outros foram impactados pelo livro de Romanos, e o livro de Romanos ou os transformou, ou transformou suas igrejas locais, ou transformou até mesmo a cristandade. O livro de Gálatas é outro livro importantíssimo para a fé cristã. Lutero, ele vai dizer, ou ele disse, que ele era casado com essa epístola. Era a epístola predileta dele. John Bunyan, que era um homem muito simples, muito humilde, com pouco nível de leitura, ele conhecia profundamente a Bíblia. Alguém sugeriu que se alguém furasse a pele de John Bunyan, em vez de sair sangue, escorreria a Bíblia, tanto que ele conhecia da Bíblia. E um dos poucos livros que ele leu, de fato, de capa a capa, foi o comentário de Lutero a Gálatas. Ele amava a epístola de Lutero, a epístola de Paulo aos Gálatas. E se você... Ato falho. E se você lê Peregrino com atenção e ler Gálatas, você vai notar que muitos dos temas de Gálatas estão presentes no Peregrino, especialmente interpretados por Martinho Lutero na epístola que ele escreveu. No tratado que ele escreveu a essa epístola, no comentário que ele escreveu a essa epístola. Ok, vocês entenderam. Ok. A gente já pegando o tranco logo de manhã. Já tomei umas 3 xícaras de café. Mas Gálatas foi vital na época da Reforma. Lutero mesmo escreveu 2 comentários a essa epístola. Como eu disse há pouco, ele se dizia casado com essa epístola. Mesmo que Romanos ganhe mais vulto nos estudos contemporâneos sobre a Reforma, era Gálatas a epístola de combate de Martinho Lutero. Essa epístola foi escrita a um grupo de igrejas na região da Galácia. Hoje essa região seria a Anatólia, na Turquia contemporânea. A capital antiga dessa região era Ancira, atual Ankara, que é a capital da Turquia. Os moradores da Galácia seriam provavelmente, muito provavelmente, gente que veio da Gália, a terra de Asterix e Obelix, e migraram do que seria a França atual. Ok, vocês conhecem a referência aí. Eles mudaram da antiga Gália, atual França, para essa região do outro lado da Europa, na chamada Ásia Menor. E essa epístola tem um tom um pouco diferente. Romanos, um tratado mais elaborado de Paulo a respeito do Evangelho e dos benefícios que advêm do Evangelho, tem um capítulo inteiro falando dos seus amigos. Paulo cita mais de 30 amigos no capítulo 16 de Romanos. Gálatas não há menção a um único amigo de Lutero, nenhum colega de Lutero em especial. Em outras epístolas, Paulo elogia pessoas, recomenda pessoas. Lembra de Filipenses? Filipenses é só alegria, só elogio. Gálatas não tem uma palavra de elogio ou de recomendação. Jerônimo, um dos grandes pais da igreja, tradutor dos textos em hebraico e grego da Sagrada Escritura para o latim, ele dizia que quando ele lia Gálatas, ele escutava literalmente raios e trovões, porque de fato Paulo lida com a questão urgente nessa epístola. E a luta de Paulo nessa epístola, no primeiro século da igreja cristã, ainda que seja uma luta muito antiga, uma luta ainda presente entre nós. Paulo planta aquelas igrejas naquela região, na Ásia Menor, e quando ele vira as costas, começa a chegar um outro tipo de líderes cristãos e mestres cristãos naquela região. Esses mestres cristãos eram chamados de judaizantes. Eram cristãos
nascidos dentro do judaísmo e que, se de um lado eram devotos do nosso Salvador, do outro lado eles levavam consigo um outro tipo de pacote, um pacote completo que Paulo vai chamar de obras da lei. Esses judaizantes começaram a minar o ministério do apóstolo Paulo naquelas igrejas da Galácia. Alguma coisa do gênero: Paulo é gente boa. Paulo, ele é um bom apóstolo, mas ele é muito radical. A mensagem dele é extremamente radical. Ela é unilateral, essa mensagem. Nós aqui estamos dando uma ênfase um pouquinho diferente. É importante crer em Cristo. É importante professar a nossa fé em Jesus. Mas não basta apenas confessar a fé em Jesus. É necessário que aqueles homens gentios que estão se convertendo venham a ser circuncidados. É necessário que homens e mulheres dessas comunidades de estrangeiros, totalmente avessos ou que não conheciam o Antigo Testamento, a Torá, não conheciam a história dos judeus, é necessário que esses estrangeiros agora não só se submetam à circuncisão, não só se submetam a tonsuras e certos cortes de cabelo cerimoniais, mas eles também abracem leis dietéticas, eles não podem comer certos alimentos mais, e, sobretudo, que eles abracem também as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Elas, para esses judaizantes, ainda tinham validade. Nota bem, o que esses judaizantes estão fazendo, e estavam fazendo na região da Galácia, era mais ou menos dizendo o seguinte: não é suficiente crer em Jesus. Além de crer em Jesus, nós precisamos adquirir certos modos e usos e costumes que são essenciais à revelação dada no Primeiro Testamento e no Antigo Testamento. Mais do que isso, o que esses judaizantes estão fazendo é que é necessário crer em Jesus Cristo, descansar nele, mas também é necessário cooperar com a obra de Jesus no Gólgota, no Calvário, por meio de submeter a certas leis e regras do Antigo Testamento. E se elas eram válidas ainda ou não, a gente deixa aberto por enquanto. Nota o argumento sutil aqui desses judaizantes. Paulo é radical, Paulo é unilateral. Não basta crer em Jesus. Nós temos que abraçar certas leis e regras junto com a nossa fé em Jesus. É necessário, então, nós ajudarmos Jesus em nossa obra de salvação. O nível mais simplificado disso é mais ou menos resumido com aquela frase popular, até mesmo entre evangélicos: Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Cristo morreu na cruz, mas a gente tem que aceitar o sacrifício dele no Calvário. Geralmente esse tipo de posição é defendido por pessoas muito ciosas, gente muito prudente, sensata, pessoas muito precisas. O sola Christus e a sola gratia e o sola fide, corretamente entendido, são muito radicais para essas pessoas. Chocam essas pessoas. Balançam as estruturas nas quais essas pessoas assentam sua vida cristã e seus compromissos de fé. Mas a posição bíblica, como nós tratamos ontem de manhã, é que Deus fez tudo em Cristo, a gente não faz nada. E nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco. Nem nossa fé é uma obra meritória, uma obra digna de crédito. Nossa fé é autodenúncia. É o reconhecimento que a gente não tem nada, não tem nem como barganhar com Deus. Tudo que nós precisamos foi dado por Deus em Cristo Jesus. Mas essa luta de Paulo, uma luta tão antiga, ainda está presente em nosso meio. Estava presente em Pelágio, estava presente em grande parte do movimento monástico medieval, estava presente entre os anabatistas na época da Reforma, Jacó Armínio, na Holanda no século XVII, mesmo John Wesley, que ficava horrorizado com a doutrina da eleição e achava que a doutrina da eleição daria a liberdade para uma vida licenciosa ou pouco comprometida. Charles Finney, grande parte do nosso movimento fundamentalista, onde eu fui criado e vários de vocês foram criados, está assentado sobre essa noção. A morte de Cristo é importante, o que Cristo fez na cruz é importante, mas em alguma medida nós precisamos agir também, nós precisamos cooperar com o que Cristo fez no Calvário. Se ano passado a
pressão dos judaizantes é que os crentes gentílicos da Galácia viessem a submeter a circuncisão e a abraçar as obras da lei, em nosso meio nós temos não toques, não proves, não bebas, tem aparência de piedade, mas nega o seu poder, a sua eficácia. Vamos ler então Gálatas 3, verso 24, tendo esse pano de fundo em mente. De certa forma, esse versículo é uma dobradiça dentro da epístola. Ele resume basicamente o argumento principal de Paulo nessa epístola. Gálatas 3, verso 24. Mas antes que viesse a fé, desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. O tema desta manhã, que eu quero meditar com vocês, é a graça da lei. Pode parecer surpreendente o tema, mas o tema está entranhado dentro da teologia de Paulo e dentro da própria teologia da Reforma, ou como foi descoberta na Reforma. Eu vou dividir a passagem em 3 blocos principais. O primeiro bloco tem a ver com a graça da lei sendo demonstrada no papel da lei. Nosso texto diz: a lei se tornou nosso guia. Lembra, os judaizantes estavam dizendo que a lei, o abraçar as obras da lei, eram importantes como uma forma de cooperar com a obra de Cristo no Calvário. Paulo coloca de pernas para o ar essa concepção, nos oferecendo uma correta interpretação da lei. Antes de avançar, você lembra que ontem, em Romanos capítulo 3, verso 21, a palavra lei aparece 2 vezes. Pelo menos a tradução que eu estava usando, a segunda menção à palavra lei foi grafada em maiúscula. A primeira menção tem a ver com a lei moral e a segunda menção com todo o Pentateuco. Em outras palavras, nos versos precedentes, Paulo está dizendo em Romanos capítulo 3 que a lei moral tem valor permanente. A lei moral nos coloca todos debaixo de pecado. A lei moral lembra que todos somos pecadores, todos carentes da misericórdia divina. E nós precisamos esperar por algo fora de nós, que é a justiça de Deus. E esse ensino de Paulo, como eu tentei notar ontem com vocês, não é novidade, mas está baseado no Pentateuco e nos profetas. É a mensagem do Antigo Testamento da forma mais profunda, e como Paulo vai desdobrar isso em Romanos capítulo 4, se vê isso na vida de Abraão e na vida também de Davi. Ok, primeiro ponto então, a graça da lei, e Paulo tem em mente aqui a lei moral, a lei dada no Sinai como um signo pactual. A graça da lei é demonstrada no papel da lei. Então nós lemos aí, pelo menos a versão que eu estou usando, a lei se tornou nosso guia. Na Almeida Revista Atualizada, a palavra aí é uma transcrição, a lei se tornou nosso aio. Essa palavrinha antiga, ela comunicava a ideia de que nas famílias ricas havia geralmente um tipo de escravo culto que cuidava dos filhos da família. Você tem que lembrar, eu mencionei isso de passagem ontem, que o estatuto de escravidão no mundo antigo não era baseado em etnia, pigmento da pele, mas era baseado na derrota no campo de batalha. Se certo povo fosse derrotado no campo de batalha, aquele povo era escravizado. Então, não raro em Roma, se encontraria homens e mulheres de pele clara, olhos claros, cabelos claros, que foram capturados na Germânia, foram capturados na Panônia, foram capturados na Bretanha ou na Gália, e agora estavam sendo vendidos como escravos à capital do império. Mas também os gregos sofreram assassina. Eles foram capturados por Roma mais ou menos 150 anos antes dessa epístola ter sido escrita. Eles agora eram vassalos de Roma. Então, não raro, famílias ricas compravam escravos gregos, cultos, dominavam filosofia, dominavam direito, dominavam retórica, e esses escravos se tornavam aios. Eles cuidariam dos filhos dessa casa rica. Eles escoltariam esse menino para a escola, eles levariam esse menino para a escola, eles trariam de volta esse menino da escola. Sobretudo, esses aios, esses guias, eles aplicariam deveres disciplinares de cunho moral para esses meninos ricos. Algumas vezes, os mais velhos aqui vão lembrar, usando até castigos físicos.
Meu pai foi criado década de 40, década de 50, então havia-se a palmatória para quem errava a tabuada. Então, a criança que errava a palmatória tinha que estender a mão para o professor e só escutava aquele barulhinho. Pof! Aí ficava com a mão bem vermelha até decorar a tabuada, né? Era um tipo de colher toda vazadinha, aquilo doía um bocado, segundo meu pai contava para a gente em casa. Mas isso é reminiscência desse aio, esse tutor, que tinha um cargo temporário. Quando a criança se tornava adulto, ele não precisava mais desse tutor, ele tinha autorização do pai da família para aplicar castigos, até mesmo dolorosos, para que aquele menino pudesse se tornar educado, pudesse vir a dominar a gramática latina, pudesse dominar a retórica, pudesse conhecer os filósofos gregos e ter domínio dos filósofos gregos. Da palavra aio deriva-se a palavra pedagogo. E na acepção antiga tinha a noção de guardião, tutor, um escravo atendente, literalmente um guia de crianças. Paulo começa dizendo aqui então, a lei se tornou nosso aio, nosso pedagogo, nosso guia de crianças. A ideia que Paulo quer comunicar a gente aqui é que a lei tem uma função temporária e uma função permanente. Lembra, a lei em vista aqui é o decálogo. As exigências que Deus faz a nós, a todos nós juntos, dada no decálogo, de forma resumida no decálogo. Paulo então usa uma metáfora, aio, o guia, o pedagogo, para tratar do papel que a lei desempenha sobre aqueles que são confrontados com a mensagem cristã. Como então a lei desempenha essa função de pedagogo, de aio? Como a lei desempenha no passado, e para nós aqui, esse papel de um mestre de crianças, que nos educa algumas vezes até mesmo de forma dolorosa. Um ponto importante então, é que a lei é nosso guia, e você já tem a passagem completa aí, ele é nosso guia para nos conduzir a Cristo, por meio do qual pela fé nós somos justificados. Essa lei é nosso guia, é nosso aio, ao descobrir e revelar as nossas transgressões. Há pelo menos 3 palavras bíblicas para resumir o ensino daquilo que nós fazemos que ofende a majestade divina. A palavra mais conhecida é pecado, e nós vamos falar dela aqui, e basicamente pecado é errar o alvo. E eu preciso chamar a sua atenção aqui, que muitas vezes a gente não encara com seriedade essa definição, porque ela é desconectada da lei, ok? Quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Que alvo? A lei dada por Deus. A lei como exigência de santidade, que nós somos chamados a cumprir. Outra palavra importante é iniquidade, que dá a ideia de que o que nós cometemos diante de Deus é algo sujo, algo imundo, mas também outra palavra que é usada na Bíblia é transgressão. Isto é, Deus nos dá um caminho reto, que é a lei, e nós constantemente estamos violando esse caminho, nós estamos constantemente atravessando esse caminho. Então a lei nos é dada como guia, como aio, para descobrir os nossos pecados e transgressões, tornar claro, expor aquilo que nós fazemos e que ofende a majestade divina. Eu vou ler vários textos bíblicos e conectando-os com o tema principal. Por exemplo, em Gálatas mesmo, capítulo 3, verso 19, você tem aí no quadro, Paulo vai dizer que a lei é dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Então a lei é dada para revelar os nossos pecados, o nosso errar o alvo que é feito contra o próprio Deus. Então a lei é nosso guia, a lei é nosso aio, ao revelar aqueles pecados que nós cometemos, e aqui é um ponto importante, que nós cometemos sobretudo contra Deus. Algumas vezes nossas motivações para não pecarem parecem nobres, mas não são nobres. Nós não queremos pecar para não ofender uma pessoa querida. Nós não queremos pecar para não escandalizar a igreja. Mas irmãos e irmãs, o que Paulo começa a mostrar aqui é que a lei é esse nosso guia duro, esse professor rude, que lembra que quando nós pecamos, nós estamos quebrando a vontade revelada do próprio Deus. A lei é um guia duro, porque ela lembra, ou ela coloca diante de nós, que onde não há lei, também não há transgressão. Então, onde não existe lei, para realizar essa obra de tornar claro o que é contra Deus, o pecado aparentemente não aparece.
E esse é um problema de comunidades muito legalistas. Fala-se muito, por exemplo, de que crentes não podem beber, crentes não podem fumar, há um tipo de código de conduta quanto à roupa de crentes. Cria-se um ambiente quase neurótico dentro dessas igrejas, pessoas adoecidas, pessoas entristecidas, pessoas quebrantadas, mas pessoas que fazem juízo de valor muito rápido de outras pessoas. E essas pessoas, mais uma vez, muito ciosas, muito prudentes, muito sensatas, estão muito satisfeitas porque elas submetem esses códigos de conduta não escritos. E elas entendem que por submeter esse código de conduta, elas estão quites com Deus, elas estão numa relação correta com Deus. Lê do engano. A lei aqui, quando é pregada, revela todo o pecado que há em nosso coração. Nós somos idólatras, nós somos blasfemos, nós violamos o tempo nosso de descanso, nós temos a visão pequena demais de Deus. Nós, ao odiarmos pessoas em nossa mente, nosso coração, nós quebramos o mandamento de não assassinar, nós cobiçamos os bens do próximo, etc, etc. Quando a lei nos é dada, quando ela é colocada diante de nós descobrimos que essas transgressões começam a aparecer. E se de um lado, para aqueles que se submetem a regras de conduta legalistas, o que resta é neurose, aquele sentimento de culpa permanente que nunca é pacificado, do outro lado, como nós vamos ver daqui a pouco, aqueles que são atingidos pela lei, eles são justificados, ou eles, ao serem conduzidos a Cristo, eles recebem a justiça que vem da fé. Então, a lei é um guia rude, duro, porque a lei lembra que onde ela não é pregada, onde ela não é ensinada, o pecado de fato não aparece. E aí nossas igrejas têm aqueles porões cheios de esqueletos, cheios de problemas não resolvidos, não tratados, ligados a pecado, mas todos satisfeitos com as suas roupas, com as suas regras não escritas, etc, etc. A lei é nosso guia, porque ela coloca o pecado na perspectiva correta, tornando excessivamente maligno, posto que o pecado é cometido contra o próprio Deus, é um ataque contra a própria majestade de Deus. Paulo, em Romanos 5:20, vai dizer que a lei veio para aumentar o mal. Em Romanos 7:7, ele diz: a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, a lei é nosso guia, porque ela coloca o pecado na perspectiva correta, torna o pecado excessivamente maligno, lembra que o nosso pecado é sobretudo um ato de rebelião contra o próprio Deus, que é totalmente santo. A lei também é nosso guia, porque ela revela quão terrível é o pecado. Romanos 7:13 diz: a fim de que pelo mandamento se mostrasse o pecado, se mostrasse extremamente pecaminoso. A nova tradução da linguagem de hoje diz que é pelo mandamento que o pecado é revelado como mais terrível ainda. A lei então é esse guia duro, rude, que nos é dado para revelar, para descobrir e revelar nossas transgressões. Sobretudo, a lei é nosso guia para lembrar que o nosso pecado é uma ofensa contra o próprio Deus. Quando nós quebramos os mandamentos, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Por isso que no Sinai, ao final da entrega do decálogo, o povo a uma só voz exclama: não fale Deus conosco, senão morreremos. Essa é a perspectiva correta de quem começa a ser confrontado com a lei. Não fale conosco. A lei é muito elevada para a gente não consegue cumprir os mandamentos. A lei lembra a absoluta santidade de Deus. Deus é completamente santo, completamente reto, não há uma mácula em Deus, Ele é totalmente puro. E nós somos pecadores, nós estamos no erro, nós somos transgressores, nós somos iníquos. Não fale Deus conosco, senão nós morreremos. Eu costumo brincar, a gente canta muita tolice em nosso meio, infelizmente, mas eu costumo brincar que aquela música "Eu Quero é Deus" é a música do maluco, do louco. A gente só para de cantar aquela música, só vai parar de cantar aquela música quando a gente virar para o lado e a pessoa que estava pedindo para ver Deus do nosso lado, aí você encontra só um pedacinho assim de cinza, né? Um montinho de cinza. Aquela pessoa foi consumida pelo Deus vivo. Pessoas que pedem para ver Deus, a face de Deus, a Deus de forma imediata, não por meio de Cristo, eles não sabem o que estão pedindo.
Estão pedindo, na verdade, para ver o Deus completamente santo, o Deus que nem o olho pode ver, posto que habita na luz inacessível, na imortalidade. Deus é santo. Não fale Deus conosco, senão morreremos. Essa é a perspectiva correta daquele que entende de fato a lei como guia, um guia para revelar, para trazer à tona os nossos pecados e transgressões. João Calvino explica essa passagem da seguinte forma: a lei, ao exibir a justiça de Deus, os convenceu, os leitores originais, de sua própria injustiça, pois os mandamentos de Deus, como através de um espelho, puderam ver quão longe estavam da verdadeira justiça, e assim foram lembrados de que a justiça tem de ser buscada em outro lugar. As ameaças da lei os compeliram, os pressionaram a buscar refúgio da ira e da maldição divina. Aliás, essas ameaças não lhes deram descanso, enquanto não se obrigaram a buscar a graça de Deus. A lei se tornou nosso guia. A lei é nosso guia ao revelar, ao trazer à tona as nossas transgressões e pecados. Confrontados pelo Decálogo, resumo das exigências morais de Deus, a gente lembra que nossos atos de rebelião são atos de rebelião contra o Senhor, contra Deus, contra o Deus que comanda o cosmos, contra o Deus imortal. Irmãos e irmãs, não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas se, sendo Deus eterno, os nossos atos de rebelião, as nossas transgressões, nossas quebras de mandamento, são atos de rebelião que ecoam por toda a eternidade. E nada que façamos, posto que somos mortais, estamos presos ao tempo, nada que façamos pode satisfazer esse Deus que é eterno, imortal, todo santo, todo puro. A lei se tornou nosso guia, porque a lei também revela o nosso estado sem Cristo, o estado da humanidade perdida, que não está protegida por Jesus Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 5:1 que nós, por meio de Cristo, temos paz com Deus agora. O contrário de paz é a luta, é a guerra. Então, antes de termos paz com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Se nos fosse dada a oportunidade, nós subiríamos aos altos céus, nós mataríamos Deus, tiraríamos Ele do seu trono e nós nos assentaríamos ali. Nós estávamos em rebelião contra o Senhor do cosmos. Nós estávamos em luta patética, mas luta contra o Senhor do cosmos. Nós já temos ouvido pelo John Owen aqui algumas exposições em Efésios. Você lembra em Efésios 2, verso 1, que Paulo traça um painel terrível da humanidade sem Deus e sem Cristo. Nós, no passado, sem Deus e sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou em transgressões e pecados. Muito da evangelização contemporânea parte do pressuposto que o ser humano está na UTI, mas não está morto. Então, a forma de visualizar o quadro é mais ou menos o seguinte: o ser humano está num barco, o barco está naufragando, mas nós podemos jogar uma boia e o ser humano pode pular naquela boia para se salvar ou não. Não é assim que a Bíblia lida com a nossa humanidade sem Deus e sem Cristo. A humanidade sem Deus e sem Cristo está no porão do barco, o barco afundou e aquele homem que estava no porão do barco, aquela mulher no porão do barco está morto. Morto. Não há vida espiritual nessa pessoa sem Deus e sem Cristo. Ele não tem nenhum anseio pelas coisas do alto. Ele está morto em transgressões e pecados. Morto numa vida dedicada a cruzar as linhas que Deus estabeleceu para a humanidade e morto à vontade dos seus desejos maus. Eles têm liberdade, mas essa liberdade é coerente com a sua natureza pecaminosa. Eles só conseguem fazer escolhas que são compatíveis com o que eles são da forma mais profunda: pecadores, transgressores. Como eu citei ontem, essa humanidade sem Deus e sem Cristo do mundo é como um cavalo cavalgado por Satanás, para usar a imagem famosa de Martim Lutero. Eles não conseguem fazer outra vontade que não a sua vontade e a vontade do maligno. Eles são escravos do mundo, e o mundo aqui não é matéria. O mundo aqui não é a criação divina. O mundo aqui é um sistema que se levanta contra Deus. Se você preferir, você pode ler, em vez de mundo, ideologia. Homens e mulheres sem Deus e sem Cristo são cativos de uma ideologia que é contra Deus e contra Cristo, que se opõe a Deus e contra Cristo. O corpo afetado pelo pecado, a sua mente é entenebrecida, é obscurecida. Eles não conseguem pensar com clareza.
Nem mesmo o que é óbvio diante deles, eles conseguem pensar com clareza, porque o pecado, por assim dizer, escureceu os seus padrões de raciocínio lógico e raciocínio mental. Mais escandaloso ainda, Jesus vai dizer que aqueles que no mundo estão sem Deus e sem Cristo são filhos do diabo. Eles vivem em mentira, eles militam na mentira. Por isso, Paulo, no capítulo 3 dessa epístola, vai dizer que homens e mulheres sem Deus e sem Cristo no mundo estão debaixo da maldição divina. Numa tradução contemporânea, Paulo diz: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição da lei, pois as escrituras sagradas dizem, ele está citando Deuteronômio 27, 26, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição divina. Quem consegue cumprir os mandamentos aqui? Alguém consegue? Numa igreja focada em moralismo e legalismo, é fácil a gente se conformar àqueles padrões de conduta que fazem parte daquela comunidade. É fácil se vestir como crente. É fácil adquirir uma linguagem, o evangeliquez. É fácil não beber, não fumar, não comer certos alimentos, não ir em certos lugares. É fácil não escutar certas músicas ou certos estilos musicais. Pessoas prudentes, pessoas calmas, pessoas aparentemente espertas, elas conseguem fazer isso. Mas quando confrontados com esse guia, que é a lei, nós somos lembrados que todos, sem Deus e sem Cristo, estamos debaixo de maldição. Se nós quebramos um mandamento, nós quebramos todos eles. Então todos somos colocados debaixo da maldição divina. Somos todos, como diz Efésios capítulo 2, encerrados, colocados debaixo de um guarda-chuva, que é o desprazer, a ira de Deus sobre aqueles que vivem nesse mundo sem Deus e sem Cristo. Malditos, malditos. Um parênteses, como invejar não cristãos aqui? Lembra de ontem? Não cristão, ele está andando com a nuvenzinha escura sobre si e um monte de raios pronto a caírem sobre ele. A ira de Deus já está sobre ele. Ao tentar aplacar a divindade por meio de um bom padrão de conduta, ele só incorre na maldição divina. Maldito aquele que não cumpre todas as palavras do livro da lei. Se você é cristão, era isso que você era antes de abraçar Jesus como seu único Salvador, como aquele que justifica você, como aquele que levanta você dentre os mortos. Malditos, debaixo da maldição divina. A lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo. A graça da lei, então, é demonstrada em nos conduzir a Cristo. Esse guia rude, duro, que machuca, ele nos humilha ao revelar a nós o Deus que é completamente santo, um Deus que não tolera o mal, um Deus que é absolutamente preciso nos seus próprios termos. Aqui a gente lembra da experiência de Isaías. Isaías está no santo templo, ele está pasmo por causa das mudanças do tempo dele, e ele tem uma visão da glória de Deus. E a revelação que Deus faz de si mesmo para Isaías é: santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Qual a reação de Isaías? Ai que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Essa é a nossa reação diante desse Deus santo que vem a nós por meio da lei, por meio desse guia. Nós somos humilhados, nós somos quebrantados. Em Romanos capítulo 3, versos 27 em diante, Paulo vai dizer: e aí, o orgulho foi excluído. Por que lei? Pela lei das obras? De forma nenhuma. Moralismo, legalismo não consegue matar o nosso orgulho, a nossa arrogância. Somente o entendimento de que a lei nos humilha, nos quebranta, é que mata o nosso orgulho. Nós não somos nada diante de Deus. Ele é santíssimo, Ele é 3 vezes santo. Nós somos homens e mulheres de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios. A lei vem a nós, nos colocando todos no mesmo nível, todos humilhados, todos quebrantados, todos rebaixados, porque só há um santo, só há um reto, só há um puro, que é Deus. A lei nos conduz a Cristo ao nos convencer do nosso estado de miséria. E aqui a gente começa a tentar entender corretamente a relação do Antigo e Novo Testamento quanto à graça divina. E vale a pena você voltar ao livro do Goldsworth depois.
No Antigo Testamento, a lei é dada no Sinai. E a lei é dada no Sinai por meio de raios e trovões, grande temor e pavor. E a lei é dada no Sinai para humilhar todo o povo, para quebrantar todo o povo, lembrar o povo da aliança que eles são pecadores, dependentes e carentes da graça divina. A lei dada no Sinai humilha o povo de Deus e conduz o povo de Deus para o tabernáculo. Aqueles sacrifícios que são ensinados ao povo da aliança no livro de Levítico, eles são eles apontam para Jesus Cristo. Posto que são sacrifícios de valor temporal, dados por homens, eles precisam ser renovados dia a dia. Mas em Hebreus nós lembramos que aqueles sacrifícios apontavam para Jesus, e Jesus veio uma única vez, entregou-se a si mesmo uma única vez, e agora o seu sacrifício tem valor atemporal. Como o autor de Apocalipse vai lembrar, em Apocalipse 13, o Cordeiro é digno porque foi morto desde antes da fundação do mundo. Aqueles sacrifícios eram sombra, mas eles eram dados naquela conjuntura para lembrar que a lei quebranta, a lei humilha, mas o povo da aliança no Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, era confortado, experimentava o perdão por meio dos sacrifícios feitos no tabernáculo e depois no templo. A lei moral conduzindo a lei cerimonial. A lei dada no Sinai, levando o povo para o tabernáculo e depois para o templo, lugar do encontro com Deus, o Santo dos Santos, onde a ira de Deus era satisfeita ano após ano pelos sacrifícios de expiação feitos naquele lugar. Mas, como eu já disse, o tabernáculo apontava para o Cristo prefigurado. No Novo Testamento a gente tem o mesmo padrão. João Batista abre seu ministério dizendo: produzir frutos próprios de arrependimento. Mas depois ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele ficar só na primeira palavra, arrependei-vos, as pessoas entrariam em desespero. Mas elas são lembradas que, confrontadas com a lei, elas são conduzidas a Cristo por essa lei, despojadas de justiça própria, despojadas das suas próprias fantasias, que elas supõem, podem colocá-las numa relação correta com um Deus vivo. Arrependei-vos, eis o Cordeiro de Deus. Jesus disse para Nicodemos: importa que você nasça de novo. Quem pode nascer de novo? Essa é a pergunta de Nicodemos. Isso é impossível para a gente, humanamente falando, mas espiritualmente falando, que é o ponto da passagem, ponto que Jesus quer levar Nicodemos, isso é impossível para Nicodemos também. Como é que ele pode se refazer? Somente o Espírito que sopra onde quer pode fazer isso nele. Ele precisa de algo fora dele para que ele seja reconectado com o Altíssimo. Talvez a história que melhor ilustre esse ponto aqui é o encontro de Jesus com o jovem rico, em Mateus capítulo 19, verso 16 a 30. Aquele jovem rico, ele faz o que todo evangelista gostaria que acontecesse com ele. Ele que procura Jesus, não é Jesus que o procura. Ele vai a Jesus. Só que ele já chega a Jesus com uma atitude um pouco estranha. Ele já vem a Jesus chamando de bom mestre. E Jesus rapidamente entende o que está acontecendo ali. Aquele rapaz, ele quer bajular a Jesus, ele quer, por assim dizer, levantar a bola de Jesus para receber muito bom, você está fazendo isso direito. E Jesus estabelece o ritmo da conversa. Ele logo de cara vai dizer: olha, bom só Deus que é bom. E imediatamente ele pergunta para aquele jovem: você guarda os mandamentos? Aí o jovem: oba, agora estou em casa, aqui é uma área que eu domino, eu fui criado nesse ambiente. Ele pergunta: quais? E aí Jesus começa a dizer, aliás, ele começa a responder a Jesus: olha, não matarás, etc. Faço isso desde menino. Aí Jesus faz uma pergunta, a única pergunta para ele, uma exigência, melhor dizendo. Ele diz: pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, aí você me segue. Os eruditos aí da área de evangelhos vão debater qual mandamento Jesus está de fato usando ali para confrontar o jovem rico. Alguns vão sugerir que Jesus está usando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Outros vão sugerir que Jesus está usando o último mandamento: não cobiçarás. Não importa aqui o ponto, o que importa é que Jesus, como um bom médico de alma, está usando a lei como um tipo de bisturi para mostrar que o coração daquele rapaz, cheio de ídolos ou cheio de cobiça. No coração daquele rapaz, o que reinava não era Yahvé com suas exigências santas, ainda que houvesse conformidade externa, mas o que reinava no coração daquele rapaz era riqueza.
O que ele cobiçava de forma mais profunda, sua preocupação última era a riqueza. O texto bíblico vai dizer que Jesus amou aquele jovem, e a situação é tão escandalosa, porque aquele jovem que procurou Jesus, um jovem rico, um jovem de boa família, um jovem talvez bem situado naquela sociedade do primeiro século na Judéia, os discípulos vão perguntar para Jesus: quem então pode ser salvo? A resposta de Jesus, eco das palavras ditas a Abraão, é: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. A lei é o nosso guia. A lei nos é dada como um guia que nos conduz a Cristo, completamente despojados de justiça própria, completamente despojados de autossuficiência. A lei nos moe, por assim dizer. Ela nos desconstrói para que, se nós nos achegarmos a Cristo, a gente venha a ser reconstruído pelo próprio Jesus. Quando a lei é pregada, essa é uma pergunta que vai ser feita. Peraí, eu preciso disso, mas eu não consigo. Esse é o ponto-chave da evangelização. A evangelização que é verdadeiramente bíblica coloca a gente na encruzilhada. Nós estamos ouvindo sobre a lei como um guia, a lei como um aio, como um professor duro, e a gente começa a pensar: ok, a lei realmente me quebra, eu não consigo me submeter constantemente aos ditames, às exigências da lei, eu não consigo cumprir a lei ponto a ponto, eu cumpro o mandamento, quebro o outro, para tentar tapar a cabeça. Aí a gente diz, numa dessas estradas da encruzilhada que a evangelização correta nos coloca: eu preciso de salvação, eu necessito de salvação, a lei me atinge, esse guia rude, duro, e eu descubro que eu preciso de salvação. Então você tem a estrada da necessidade, mas do outro lado você tem a estrada da impossibilidade. A lei coloca diante de nós exigências tão elevadas que vêm de um Deus completamente santo, que a gente começa a notar que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. A nossa resposta a Deus é: eu não posso ser salvo, eu não consigo ser santo como Deus é santo, eu não posso ir a Jesus e me dobrar diante dele pela minha própria força. O alvo da encruzilhada, bem no meio ali da encruzilhada, é que a gente levante as mãos para o céu, para Deus, e a gente lembra de Jonas no ventre do peixe, confessando que a salvação vem do Senhor, e a gente dizendo: Deus, faz em mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Porque a lei simplesmente despedaça a gente. A lei, esse guia dado pelo próprio Deus, ela desconstrói a gente. Não fica pedra sobre pedra as nossas pretensões humanas, nossa arrogância, nossa tolice, nossa suposição de achar que pelo tempo que a gente está na igreja, pela forma da gente cumprir certos requisitos eclesiásticos, a gente está ponto a ponto toda essa nossa arrogância e vã confiança. O que eu coloco diante de vocês aqui é o que na Reforma se falava da correta relação entre a lei e a graça. Algumas frases para a gente avançar aqui. Martinho Lutero, por exemplo, o reformador, ele vai dizer o seguinte: a lei descobre a doença, o evangelho dá o remédio. Um puritano, Samuel Bolton: os homens não conheceriam a doçura de Cristo se não tivessem provado primeiro a amargura do pecado. Stephen Charnock: a lei é o martelo que nos quebra, o evangelho é o óleo que nos cura. E Robert Murray M'Cheyne: somente um coração quebrantado pode receber um Cristo crucificado. A lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, ao Messias, ao ungido, aquele que é o único separado por Deus para trazer salvação de Deus para nós. Terceiro ponto e último: a graça da lei é demonstrada em seu fim. A lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, o Messias, o ungido, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A fim de que a lei coloca todos nós juntos numa situação tão desesperadora que nós só podemos esperar a libertação de algo fora de nós, não em nós mesmos. Ontem tentei responder aqui a pergunta sobre 1 João capítulo 1, verso 9,
E eu tentei mostrar muito rapidamente que a preocupação de João, diferente de Paulo, é com a obra interna do Espírito em nós, com a experiência que nós temos diária com a graça de buscar perdão e nos sentirmos purificados dia a dia. A preocupação de Paulo aqui é outra. A preocupação de Paulo é toda externa. Diante do Deus vivo, diante do Criador do universo, diante do Senhor de todo o cosmos, nós estamos no erro, nós somos pecadores, nós somos transgressores, nós quebramos os mandamentos. O guia que nos é dado não tem o poder de nos conectar com Deus. Nós precisamos buscar salvação e libertação sobre outro princípio que está fora da gente, que é a justiça que vem de Cristo dada a nós e recebida pela fé somente. O eco aqui é Abacuque 2, verso 4. Você lembra, justos pela fé, os justos pela fé permanecerão, como diz o profeta. O apóstolo continua aqui, a fim de que, pela fé, nós vamos escutar algumas pregações sobre a fé aqui ainda, com Tripp Lee, mas como eu disse ontem, a fé não é obra meritória. Além do Novo Testamento nos ensinar que a fé é um dom concedido, ainda que exigido de pecadores, a fé é autodenúncia. A fé é o reconhecimento que nós não temos nada para barganhar com Deus e com Cristo. A fé é estender mãos vazias para o Cristo crucificado, para o Cristo machucado, moído na cruz, em meu lugar e seu lugar, em nosso favor, por causa de nossos pecados. A fé é autodenúncia, é o reconhecimento que a gente não tem nada, não temos poder nenhum, não temos nada para trocar com Deus, posto que Ele é santo e nós somos pecadores e transgressores. Então, a lei é o nosso guia, que nos conduz a Cristo despojados de justiça própria, humilhados, quebrantados, a fim de que, por meio da fé somente, e aqui tem a palavrinha bonita, a gente seja justificado. Para mim é uma tragédia que muitos que têm abraçado a fé reformada, ou pelo menos uma versão do monergismo, dessa ênfase que Deus é que faz tudo da salvação, ainda não entenderam que ainda que Deus determine a salvação dos piores pecadores da eternidade, essa salvação nos atinge por meio de um ato, que é a justificação, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Irmãos e irmãs, quando Cristo crucificado é colocado diante de nós, e nós, em confiança, estendemos as mãos só para Jesus, o que ocorre nesse momento é uma troca louca. Cristo está sendo moído no Calvário, no Gólgota, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas Ele, que viveu vida obediente, vida de obediência radical ao seu Pai, quando nós confiamos nele, Ele que é moído pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades e transgressões, ao confiarmos nele, nós recebemos em nós a justiça perfeita de Cristo. Isso não como processo, como os católicos ensinavam e ainda ensinam, mas como um ato divino. Um único ato. Quando homens e mulheres, arrastando seus pés, com os joelhos tremendo, despojados de justiça própria, quebrantados e humilhados porque esse guia duro que a lei os atingiu, estendem suas mãos para Jesus, imediatamente, esse que confia em Jesus é declarado justo, ou para usar a linguagem da teologia, a perfeita justiça de Cristo, a obediência perfeita, a retidão perfeita de Cristo, é imediatamente colocada na conta desse que crê somente. E esse que crê somente, agora é considerado um homem e uma mulher completamente justo, completamente santo, completamente reto. Isso é evangelho. E se vocês não têm ouvido mais disso, vocês foram sonegados um elemento central da fé de vocês. Para mim é escandaloso, pesquisando em outro contexto sobre justificação pela fé, eu não descobri um hino no inário da denominação de onde eu vim que celebrasse esse dogma central da fé evangélica e protestante. Mesmo um hino que originalmente em inglês celebrava a justificação pela fé, foi mudado na tradução para a língua portuguesa. Tradutor traidor. Quando nós cremos somente, nós somos declarados justos pela fé. Lembra de Bunyan? Lembra que Bunyan devorou Gálatas? Lembra da imagem
O peregrino subindo o monte com um fardo pesado às suas costas. E quando ele olha para a cruz, quando ele estende as mãos para a cruz, aquele fardo lhe é solto das costas. E ele é imediatamente vestido de roupa nova. Eu vou ler só as passagens bíblicas. Eu me sinto muito confortável, porque todo mundo está estourando o tempo, então não me sinto... Geralmente só eu que faço isso. Então dessa vez eu não me sinto muito desconfortável. Isaías 61, 10. Lembra Isaías 60, nossas roupas eram roupas de mendigo, roupas puídas, roupas fedidas. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós colocamos nossa fé em Jesus, somos justificados, nos são dadas roupas novas. Eu me regozijarei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como noivo que se adorna com turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Irmãozinhos, irmãzinhas, quando vocês confiam só na cruz, quando vocês colocam sua fé só no crucificado, as suas roupas imundas foram trocadas. Vocês recebem agora vestes bonitas, as melhores vestes de festa são dadas graciosamente por Deus em Cristo Jesus. Ouça Zacarias capítulo 3, versos 1 a 5. Só marca, não precisa abrir a sua Bíblia aí por causa do tempo. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele, para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Esse homem não é tição tirado do fogo. Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: fiz com que tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. E eu disse: põe-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali de pé diante dele. O que acontece com Josué? Satanás está ali acusando, e aí vem o anjo do Senhor como mediador e diz: ele me pertence, ele é meu escolhido. Ele está com veste suja? Troca a veste dele, dá veste festa para ele. Isso é justificação. Quando você crê em Cristo, quando você coloca a sua fé em Cristo, não importa o tamanho da sua fé, isso é indiferente, não importa o tamanho da sua fé. Quando você descansa no crucificado, você recebe vestes festivas. Mais uma passagem para a gente caminhar para o final. Miqueias capítulo 7, versos 18 a 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ouve bem essa palavra. Tornarás a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é justificação. Roupa nova, roupa de festa, roupa dada pelo próprio Cristo, roupa limpinha. Satanás não pode mais acusar a gente. Deus é por nós. Nós agora somos escolhidos de Deus, justificados em Cristo pela fé. 3 aplicações para a gente terminar. Primeira aplicação. Eu não conheço todos vocês, mas a primeira aplicação é importante. Se você não conhece Cristo, se você não descansa em Jesus, se você não confia em Jesus, você precisa saber que a lei condena você. Você precisa saber que Deus está irado com você, com seus pecados. E não é frequentar a igreja, não é desempenhar um cargo dentro da igreja, não é escrever livros de fé cristã, não é se vestir de certa forma, deixar de escutar certos sons que vão colocar você numa relação correta com Deus. A lei esmigalha essas pretensões suas. E, corretamente entendida, a lei leva você a Cristo para que você confie em Jesus e que você receba vestes novas para Jesus. Corra para Cristo. É Ele que vai satisfazer você. É Ele que vai dar paz para você. É Ele que vai dar senso de propósito para você.
Ele que vai guiar os seus passos. Sobretudo, é Ele, ou por meio dele, que agora você é considerado pelo Deus Altíssimo um homem, uma mulher reto e justo, não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo alcançou no Calvário. Corra para Cristo. Se você ainda não tem uma relação com Jesus, uma relação de amor com Cristo, uma relação de amizade com Jesus, de dependência com Ele, corra para Ele, descanse nele. Teologia é importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Cristo crucificado é o nosso fim, é um fim em si mesmo. Corra para Jesus, descanse em Jesus. Joseph Allen, um grande puritano, escreveu um grande tratado evangelístico, disse o seguinte: em nome de Jesus, arrependam-se e afastem-se de seus pecados pela justificação que Cristo nos outorga na cruz do Calvário. Por Ele, de fato, recebemos a graça perdoadora e renovadora. Entreguem-se a Ele para andar com Ele em santidade. Caso contrário, jamais verão a Deus. Segunda aplicação, nós temos confiado somente em Cristo para entrarmos numa relação correta com Deus. Não se engane, o pecado remanescente em você muitas vezes vai militar contra a segurança que você deveria ter em Cristo. O mundo, como um sistema que se levanta contra Deus, vai tentar esmagar você e levar você a se afastar de Deus e de Cristo Jesus. Mudanças de humores, doença, nossa própria química do corpo pode nos levar a duvidar da nossa posição em Jesus Cristo. Coloca sua fé somente em Jesus. Coloca seus olhos somente em Cristo. Descansa somente nele. Tapa os seus ouvidos para tudo que é externo. Ação de Satanás, dos demônios. Não ouça esses inimigos internos e externos. Olhe somente para Jesus. Olhe para o Cristo crucificado. Medite no Cristo crucificado, que a sua fé seja renovada dia após dia no Cristo crucificado, pois o Cristo crucificado é mais poderoso do que 1000 testemunhos. Descanse em Jesus, confie somente em Cristo, é por meio dele que você entra numa relação correta com Deus. Última pergunta, nós temos experimentado o poder da justiça que vem da parte de Cristo? Será que nós descansamos nessa justiça triunfante, que ao crermos, mesmo de forma vacilante, com fé pequena como um grão de mostarda, será que nós descansamos essa justiça que recebemos pela fé, que a fé se apropria? Ontem, no momento de perguntas e respostas, uma irmã, com muita coragem, ficou de pé e fez uma pergunta bastante difícil, e quem estava ali ouviu aquela pergunta. Infelizmente, na medida que a doutrina da justificação pela graça é eclipsada e abandonada em nosso meio, perguntas como aquela, ou situações como aquela irmã passou e compartilhou conosco ontem, elas vão continuar se repetindo. Pessoas fazendo juízo de valor com muita rapidez, proferindo palavras impensadas, supondo que a graça tem que ser atualizada momento após momento por causa de uma suposta obra de arrependimento nossa. Irmãos e irmãs, ao crermos em Jesus, nós estamos escondidos em Cristo. Isso é um ato. Ao confiarmos em Jesus, nós somos revestidos em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. Ao descansarmos em Cristo, nós somos imediatamente declarados justos, por causa de Jesus Cristo. Essa doutrina não é nova, ainda que esquecida em nosso meio. Eu amo o Catecismo de Heidelberg e queria terminar com a citação dele. E aquela irmã e aqueles que escutaram a questão que a irmã levantou ontem podem pensar no que o Catecismo ensina para a gente. É pergunta 60, depois você pode voltar ao Catecismo, tem na internet. Veja depois com paciência, com calma, a base bíblica do Catecismo. A pergunta, como você é justo perante Deus? Olha a resposta tão linda, que resume tudo que eu tentei ensinar ontem e hoje para vocês. Somente por fé verdadeira em Jesus Cristo. Mesmo que, olha, presta atenção, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente
eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu, somente se eu aceitar pela fé de todo o coração. Isso é evangelho. Isso é o cerne da tradição da reforma. Quando a gente celebra esses 5 solas, isso é o coração. Todos os outros 4 solas giram em torno dessa graça que é triunfante, uma graça campeã, uma graça que nos atinge em pecado e miséria, em dúvida, em assalto satânico. E quando nós confiamos em Cristo somente, aí nós somos revestidos, nós somos declarados homens e mulheres completamente justos e retos, ao ponto que nos é assegurado que no último dia nós vamos nos assentar com o Todo-Poderoso para julgar os anjos. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, glória ao único Deus vivo e verdadeiro. Celebramos o Teu nome, ó Deus exaltado, porque sendo Tu mesmo todo santo, todo puro, reto, um Deus que não tolera o mal, um Deus que não pode ver o mal, o Senhor, por pura graça e misericórdia, não nos entregou nosso pecado quando nós merecíamos só condenação e ira eterna. Por pura misericórdia, o Senhor escolheu, dentro do gênero humano, os piores pecadores. E num lance de amor na eternidade, determinou enviar o Filho do Teu amor, o Teu eterno Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para viver como santo e ser levantado na cruz do Calvário como nosso único Salvador. Ó Deus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, porque da forma como nós não entendemos, o Senhor nos atraiu com corda de amor para Cristo. O Senhor, ó Deus, nos livrou daquelas escamas que nos cegavam e nos cativou pela beleza, pela força, pela glória do Cristo crucificado. O Senhor nos conectou com Ele, o Senhor suscitou fé em nós. Ó Deus, nós que por pura e livre graça fomos revestidos com a perfeita justiça e obediência de Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a usufruir essa justiça perfeita no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, de fato, como homens e mulheres que, tendo crido em Jesus, são justos, são santos, não por causa do nossas próprias boas obras, que não são nada diante de Ti, mas por causa do que Cristo fez em nosso favor, em nosso lugar, naquela cruz solitária. Ó Deus, dá Teu Espírito para que a gente entenda a nossa nova posição em Teu Filho. Dá Teu Espírito para que a gente seja moldado e conformado a Teu Filho, vivendo vidas que reflitam esse padrão de justiça que vem dEle. Sobretudo, dá-nos segurança, dá-nos paz, dá-nos o conforto que vem da justiça que emana da cruz de Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos como homens e mulheres de fato justos e santos aqui e agora. Tu também conheces o coração de cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe aqueles que estão em luta consigo mesmo, aqueles que estão buscando paz em outro fundamento que não a cruz de Jesus. Nós imploramos, ó Deus, todos juntos, dá Teu Espírito para nós aqui nesta manhã. Sobretudo, dá Teu Espírito com poder para aqueles que não confiam em Jesus Cristo. Ó Deus, nós imploramos, suscita fé nesses nossos amigos, nesses nossos colegas, nesses nossos parentes, nesses nossos amigos. Ó Deus, dá fé salvadora para essas pessoas, que mesmo de forma vacilante, tremendo, com medo, elas possam estender as suas mãos vazias para Jesus e serem imediatamente revestidas dessa justiça perfeita, essa justiça triunfante, essa graça toda poderosa que vem do Teu trono. Celebramos o Teu nome, ó Deus. Celebramos o Teu nome 3 vezes santo, 3 vezes gracioso. Amém.